consciência de que dirigir e falar ao celular, né, pode dar causa ao resultado criminoso. Pode dar causa ao resultado criminoso. Ele pode distrair, atropelar um pedestre, pode se distrair, atingir um motociclista, um ciclista, enfim. Esse conhecimento que nós temos é uma previsibilidade, algo que está longe de nós, tá? Algo mais distante, previsibilidade. Eu, Débora Botan, eu sei que eu não posso dirigir e falar ao celular ao mesmo tempo, porque eu sei que o telefone celular vai me distrair. Eu não posso dirigir e ficar assistindo TV, DVD dentro do meu carro, porque eu sei que vai me distrair, porque eu sei que eu posso vir atingir alguém. Então isso é previsibilidade lá distante, ok? Então imagine, eu sei disso, tá lá no meu inconsciente, tá? Imagine, o cara tá lá dirigindo, o soldado tá dirigindo um carro oficial, né? Celular toca. O que que ele faz? Pega o celular. Imediatamente, a reação imediata é pegar o celular. O celular enrosca no bolso da calça e ele com a cabeça abaixada, tentando tirar. Pá! Quando ele vê, ele fala, uai, que solavanco foi esse? Que baque foi esse? Quando ele desce do carro, ele tinha atingido uma vítima, ok? Passou por cima de um senhorzinho de 70 anos de idade. Esmagou a cabeça do senhorzinho. Morreu. Matou. Foi fatal. Isso é culpa inconsciente. Porque no momento em que ele estava tentando pegar o celular, não veio imediatamente à mente dele que ele poderia dar causa àquele resultado criminoso. Essa é a culpa por excelência, ok? Agora, nós temos a culpa, essa é a culpa inconsciente. Agora, nós temos a culpa consciente. A culpa consciente é quando a gente sabe. Vou pegar o mesmo exemplo, tá? Ele tá dirigindo, o celular toca. Ele fala, olha, se eu parar, desviar o meu olhar da direção para tirar esse celular que enroscou no meu bolso, eu posso atingir alguém sim, imediatamente, porque aqui essa avenida está muito transitada por ciclista, por pedestre, está uma loucura essa via. Mas ele fala, quer saber? Ainda assim eu vou abaixar minha cabeça e vou pegar meu celular, porque eu sou muito bom motorista e acredito sinceramente que não vou dar causa a nenhum resultado criminoso. E aí ele se desvia o olhar e pega o celular. Nisso, a mesma situação. Ele atinge alguém. Veja bem, nas duas situações, ele foi negligente. Ele foi negligente nas duas situações. Deixou de observar, né, seu dever de dirigir cuidadosamente. Foi negligente. Mas na culpa inconsciente, em nenhum momento, imediatamente ele previu este resultado. Ele agiu por impulso, como nós fazemos constantemente. Ele agiu por impulso, ok? Já na culpa consciente, ele não tem a previsibilidade distante, ele tem a previsão diante dos seus olhos, mas ele acredita sinceramente que não vai dar causa a nenhum resultado criminoso, ok? Agora vem a diferença. Quando que nós temos dolo eventual e quando que nós temos culpa consciente? Qual é a diferença entre dolo eventual e culpa consciente? A diferença é que no dolo eventual, o agente assume o risco de produzir o resultado. Na culpa consciente, o agente não assume o risco, porque ele acredita sinceramente que por suas habilidades não vai dar causa a um resultado criminoso, tá? Isso, galerinha, é só questão doutrinária, tá? Para fins de responsabilidade, responsabilização criminal, não vem ao caso culpa consciente, culpa inconsciente, dolo direto, dolo eventual, ok? Dolo é dolo e ponto final. Culpa é culpa e ponto final. Nós não temos graus de culpa. Culpa grave, culpa leve, culpa gravíssima. Não tem isso, ok? Esses conhecimentos, essas classificações,
dolo direto, eventual, culpa consciente, culpa inconsciente, é uma questão doutrinária que por vezes cai em concurso público. Então nós precisamos tomar conhecimento. Mas na prática, para fins de responsabilização, dolo é dolo e ponto final. Culpa é culpa e ponto final. Ok? Vamos lá então. Ó, culpa inconsciente é a culpa por excelência, ou seja, a culpa sem previsão do resultado. A culpa inconsciente é a culpa sem previsão, é a culpa com previsibilidade. Previsibilidade, distante, previsão, próximo, ok? O agente não tem previsão do resultado, mas mera previsibilidade, distante, possibilidade de prever o resultado. Nessa modalidade de culpa, não há no agente o conhecimento efetivo, tá? Do perigo que sua conduta provoca para o bem jurídico alheio. Ou seja, no momento em que você se abaixa para pegar algo na sua bolsa e está dirigindo, neste momento você não tem consciência do perigo que esse comportamento seu pode causar no trânsito. Essa é a culpa inconsciente, ok? Exemplo, policial distraído ao dirigir a viatura atinge pedestre na faixa. Sabe quando o policial está longe, distante, pensando no ontem, pensando no amanhã? Pá, quando ele vê, atingiu alguém. É a culpa inconsciente, tá? Ou o policial distraído sai da viatura e a deixa desengatada. Essa viatura sai ladeira abaixo e atinge alguém. É a culpa inconsciente, ok? Já a culpa consciente, por sua vez, é a chamada culpa com previsão. Ocorre quando o agente prevê que sua conduta pode levar a um certo e determinado resultado lesivo, embora acredite firmemente que tal evento não se realizará, porque ele confia na sua atenção, confia nas suas habilidades para impedir o resultado. O agente prevê o resultado, mas espera sinceramente que ele não ocorrerá, tá? O agente prevê o resultado, mas espera sinceramente que ele não ocorrerá, certinho? Essa é a culpa consciente, tá, galerinha? Exemplo clássico dessa espécie de culpa é do policial militar, que ao limpar uma arma de fogo municiada, acidentalmente atinge outro policial que estava próximo dele. Então ele está lá limpando a arma, né? E aí o amigo chega e fala, olha, você está limpando, manuseando aí essa arma municiada, você pode atingir alguém. Ele fala, fica frio, fica tranquilo, eu sei limpar a minha arma municiada, sem nenhum perigo. Eu tenho certeza que não vai acontecer, não vai ser produzido nenhum resultado criminoso. Ou seja, a previsão imediata do resultado. Na culpa consciente, a previsão imediata do resultado. Mas ele acredita sinceramente que por suas habilidades ele não irá produzir este resultado. Ok? E a culpa inconsciente é aquela culpa por excelência, tá? Onde nós desenvolvemos determinados comportamentos, né? E não imaginamos, né, o perigo que este comportamento pode nos conduzir, tá? Quando nós falamos em culpa, tá? Nós falamos também nos elementos do crime culposo. E sempre que falamos em culpa, nós falamos em quê? Em negligência, em imprudência e imperícia. Só que antes do agente, olha que maravilhoso, isso é apaixonante, isso é apaixonante, pessoal, olha só. Só que antes do agente ser negligente, imprudente e imperito, o que é necessário? Ele se afastar do dever de cuidado objetivo. O nosso agente só vai ser imprudente, negligente e imperito quando ele se afasta do dever de cuidado objetivo, quando ele se afasta do zelo e da atenção necessária que ele precisa ter no desempenho das suas funções. Quando ele se afasta do zelo
e da atenção necessária que ele precisa ter no dia a dia por meio do seu comportamento. Ok? Certinho? Então, olha só, os elementos do crime culposo, eles são quantos? Eles são 5, ok? Qual é o primeiro? Para eu ter um crime culposo, eu tenho que ter conduta, né? E depois, essa conduta, ela tem que derivar do quê, né? Eu preciso ter uma conduta. Olha só. Negligente, imperita, né? Ou marcada por imprudência. Então, olha só, preciso ter uma conduta negligente, imperita ou imprudente, certinho? E essa conduta minha só vai ser negligente, imprudente, né? Ou imperito quando eu não observar o dever de cuidado objetivo. Tá? O que significa inobservância do dever de cuidado objetivo? É o agente deixando de empregar a cautela, a atenção ou a diligência ordinária ou especial que o exercício das suas funções exigem, tá? Depois, eu preciso de um resultado lesivo que involuntário, tá? Involuntário. Quarto, eu preciso ter previsibilidade. Previsibilidade tratando da culpa inconsciente. E previsão tratando da culpa consciente, tá bom? E quinto, tipicidade, ou seja, para que o agente responda a título de culpa, tá? O crime que ele praticou necessariamente deve permitir a modalidade culposa. O crime que ele praticou deve necessariamente permitir a modalidade culposa, como é o caso do crime de dano, né? O crime de dano, ele vai admitir a modalidade culposa. O crime de insubordinação, ele admite modalidade culposa? Não, ele não vai admitir modalidade culposa, ok? Então, olha só, tipicidade. Se a conduta não estiver prevista na modalidade culposa, não há tipicidade, não há crime. Eis a excepcionalidade do crime culposo, ok? Então, a excepcionalidade do crime culposo reside nisso. Todas as condutas, elas são descritas na norma penal a título de dolo. Excepcionalmente, também são previstos a título de culpa. Então, o agente somente responde por um crime culposo quando a modalidade culposa estiver prevista de maneira clara, de maneira taxativa na norma penal. Ok, pessoal? Agora, dentro da culpa, além da culpa consciente, além da culpa inconsciente, nós temos a chamada culpa imprópria. Sim, nós temos a chamada culpa imprópria, ok? Veja bem, a culpa imprópria, ela deriva do erro, conteúdo da nossa próxima aula. Então, olha só, a culpa imprópria, ela deriva do erro, ok? O que nós vamos ver daqui a pouquinho, que erro para o direito penal é a falsa percepção da realidade, é a falsa percepção da verdade real que está diante do agente, tá? Então, o que seria essa culpa imprópria? A culpa imprópria é quando o agente, tá? A título de erro, pratica uma conduta dolosa. Mas não fosse o erro, ele jamais praticaria essa conduta, ok? Então, este erro, né? E por vezes, ele é induzido a este erro por culpa, por uma imprudência, por uma negligência, ok? Vejamos a seguinte situação. É o pai que atira de madrugada no invasor da sua residência. E depois de atingir o invasor da sua residência,
ele se aproxima e verifica que na verdade não trata-se de um estranho que invadiu a sua residência. Trata-se do seu filho que saiu de casa escondido, chegou de madrugada em casa. Ok? Ou ainda, imagine, salvo engano, foi no estado de São Paulo que aconteceu o seguinte caso. Um policial, ele estava dirigindo na estrada, uma rodovia, né? Uma estrada, uma avenida, salvo engano, de acesso rápido. E o seu colega de trabalho encostou do lado em uma motocicleta. Só que o seu colega não estava identificado, porque ele estava com uma capa preta, capacete preto, então ele estava irreconhecível. E o colega da motocicleta fez uma brincadeira com o motorista, também seu colega, né? Salvo engano, os dois eram policiais militares, salvo engano. Simulou, né, o assalto, né? Simulou um roubo, assalto não existe. Simulou um roubo, né? Simulou um roubo. O seu colega que estava no carro, imediatamente, pá, atirou, né? No motociclista, imaginando estar agindo em legítima defesa. Na verdade, né? Ele praticou uma conduta dolosa, mas ele só praticou essa conduta dolosa porque ele estava envolvido em erro. Ele nunca imaginou que era o seu colega de trabalho. Ele imaginou que tratava-se de um criminoso que estava lhe abordando com a intenção de roubar o carro e quem sabe também tirar a sua vida, ok? E esse erro, por vezes, ele vai derivar o quê? De uma imprudência, de uma afoiteza do agente em agir contra o outro, sem a cautela, sem a atenção necessária de verificar se realmente trata-se de um estranho, se realmente trata-se de um pretenso criminoso que quer lhe atingir. Então, essa é a chamada culpa imprópria, ok? É muito legal, veja bem. Culpa imprópria é a denominada culpa com previsão, ou seja, ocorre quando o agente deseja atingir determinado resultado. Ele deseja atingir esse resultado. Embora o faça, olha que importante, embora o faça porque estava envolvido por erro. O faz porque tem uma falsa percepção da realidade. Inexcusável, ok? Quando não há justificativa para a conduta, pois com maior prudência teria evitado. Ou seja, trata de uma conduta dolosa, cuja origem é a própria imprudência, cuja origem é a falta de especial atenção do agente. Fosse esse pai ter mais cautela em relação a esse invasor da residência, ele poderia ver que tratava-se do seu filho e não de um criminoso. Fosse talvez, né, esse motorista ter mais cautela e reverificar realmente se ele estava numa situação de legítima defesa, enfim, né, talvez teria evitado a morte do seu colega, tá? Então a culpa imprópria é uma conduta dolosa que nasce da culpa. Olha que maravilha! É uma conduta dolosa que nasce da culpa. Nasce de uma imprudência, de uma negligência do agente em melhor se atentar à situação que está diante dos seus olhos. Ok, galerinha? Fechamos então, crime doloso, crime culposo. Facinho demais da conta, tá? Então, olha só, nós temos questões, temos N questões aqui. Agora, antes de responder as questões, vamos rapidamente fazer um apanhado geral. Então, olha só, nós temos o crime doloso e nós temos o crime culposo. Crime doloso, ele é composto do quê? De vontade, de consciência da ilicitude, mais vontade, desejo de produzir o resultado criminoso, ok? Esse é o crime doloso. Ou quando o agente não tem esse desejo direto de produzir o resultado, quando ele assume o risco de produzi-lo. Então, o crime doloso, quando o agente deseja o resultado ou assume o risco de produzi-lo. Quando nós estamos nessa segunda parte, ou assume o risco de produzi-lo, nós estamos dentro do dolo
eventual. Crime culposo, quando a gente se afasta do dever de cuidado, de cautela, de diligência. E com isso, ele produz um resultado criminoso sem tê-lo desejado. Então, nos crimes culposos, o agente produz um resultado criminoso sem tê-lo desejado. Professora, como que ele vai produzir um resultado criminoso sem tê-lo desejado? Se afastando do dever de cuidado objetivo, ok? Se afastando do dever de cautela, do dever de especial atenção. A culpa, ela pode ser consciente, quando a gente tem diante de seus olhos a previsão do resultado, mas acredita sinceramente que não produzirá aquele resultado confiando em suas habilidades. Já a culpa inconsciente, que é a nossa culpa por excelência, que é a culpa tradicional, é quando a gente não tem previsão, ele tem previsibilidade do resultado, quando a gente age de modo involuntário, ok? O agente age de modo involuntário. Certinho? Ok? Via de regra, os crimes são o quê? Dolosos. Excepcionalmente, os crimes são culposos, né? Antes de irmos para as questões, eu prometi aqui, deixa eu voltar no texto de lei. Ó, a excepcionalidade, então, do crime culposo. Olha só, salvo os casos expressos em lei, ninguém pode ser punido por fato previsto como crime, senão quando o pratica dolosamente. Ou seja, salvo os casos expressos em lei. O que esse parágrafo único quer dizer? A regra é que o agente somente responde a título de dolo. Sim, a regra. Eu vou responder a título de dolo. Excepcionalmente, tá? O agente poderá responder a título também de culpa. Então, excepcionalmente, o agente também poderá responder a título de culpa, se o tipo penal, além da modalidade dolosa, também prever a modalidade culposa, ok? Certinho? E o artigo 34 vem falando o seguinte: nenhuma pena sem culpabilidade. O que significa isso? Significa que, pelos resultados que especialmente agravam a pena, tá? Só responde o agente quando os houver causado pelo menos culposamente. Só responde o agente que tiver causado pelo menos culposamente. Aqui, galerinha, nós temos o quê? Nós podemos encaixar o préter dolo, tá? Podemos encaixar o crime préter doloso. Podemos encaixar o crime préter doloso. Imagine que a minha intenção inicial era praticar uma lesão corporal, mas eu dou um soco, ele cai ao chão, bate a cabeça e morre. Então eu não tenho apenas um crime lesão corporal, eu tenho um resultado morte agravador. Sim, eu tenho um resultado morte agravador. E eu vou responder por esse resultado morte agravador? Irei sim. Por quê? Porque eu agi com culpa nesse resultado morte agravador. Não fosse eu desferir o golpe sobre ele, né? Ele não cairia, não bateria com a cabeça no meio-fio e não morreria. Então, neste caso, eu não vou responder simplesmente por lesão corporal. Eu vou responder pelo resultado que agrava a pena. Ou seja, eu vou responder agora por lesão corporal seguida de morte, ok? Esse resultado, morte, que especialmente agrava a pena, vai ser imputado a mim. Por quê? Porque a este resultado, morte, eu respondo a título de culpa. Porque eu concorri para este resultado, morte, a título de culpa, ok? Então, todo e qualquer resultado que agrava especialmente a pena, o agente só responde se ele praticar a título de culpa, pelo menos, ok? Então, memorizem isso
tá? Porque o pessoal gosta de cobrar em concurso, tá? Pelos resultados que agravam especialmente as penas, só responde o agente quando os houver causado pelo menos culposamente, ok? Pois bem, pessoal, agora vamos lá para as nossas questões, ok? Vamos lá, olha só, colocar o nosso conhecimento aqui em prática. Bora comigo, olha só. É um crime que acontece quando o agente quer o resultado ou assume o risco de produzi-lo. Então, quando a gente quer o resultado ou assume o risco de produzi-lo, que crime que nós temos, pessoal? Nós temos crime culposo? Não. Nós temos crime doloso? Sim. Disse o crime doloso quando o agente quis o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo. É crime permanente? Não. É crime hediondo? Não. Nós estamos diante o quê? Do crime doloso. Letra B, galerinha, estão vendo? Texto de lei, ó. Quando a gente quer o resultado, dolo direto. Ou assume o risco de produzi-lo, dolo indireto, dolo eventual. Facinho, né? Próxima questão. Em relação aos crimes dolosos e culposos, é correto afirmar: letra A, a culpa estará caracterizada se o agente previu o resultado e assumiu o risco de produzi-lo? Não. Quando o agente prevê o resultado e assume o risco, eu tenho o quê? Eu tenho dolo. Que dolo que eu tenho? Eu tenho dolo eventual, beleza? Então não é a letra A, pessoal. B, o dolo estará caracterizado quando o agente quis o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo. Perfeito. Texto de lei, ok? Mas vamos ver as outras. Letra C, a culpa consciente estará caracterizada quando o agente assumiu o risco de produzir o resultado do crime? Não. A culpa consciente é quando o agente tem previsão do resultado, mas acredita sinceramente que não dará causa a eles, confiando nas suas habilidades. Então também, né, em razão disso que não é a letra C. Letra D. O dolo estará caracterizado se o agente previu o resultado, mas não assumiu o risco de produzi-lo. Pessoal, isso aqui é o quê? É culpa consciente, tá? Ele prevê o resultado, mas acredita que não vai produzi-lo. Ele prevê o resultado e não assume o risco. Isso é culpa consciente, tá? E não dolo. Letra E. Com fundamento na parte geral do Código Penal, o agente será responsabilizado pela prática de crime culposo, se praticar uma conduta prevista em lei como crime doloso, mas tem agido com imprudência, imperícia ou negligência, independentemente da previsão legal do crime na modalidade culposa. Errado, ok? Então, olha só, o agente só responde pelo crime culposo se a modalidade culposa estiver prevista em lei. Isso que significa excepcionalidade do crime culposo. Se o agente pratica um crime, tá? Se ele pratica um crime na modalidade culposa, mas não há previsão para culpa naquele crime que ele praticou, ele não responde por crime algum. É um clássico exemplo dos crimes de extravio, inutilização ou destruição de livro ou documento oficial. É um crime que só pode ser praticado na modalidade dolosa. Se ele destrói um documento por negligência, não prestou atenção e separou determinados documentos para serem incinerados, e junto com esses documentos vai um documento que não era para ser incinerado, ele praticou este crime a título de culpa. Só que esse tipo penal não prevê a modalidade culposa, então, como consequência, ele não responde por crime algum,
ok? Nós já vimos isso na nossa aula desse tipo penal em especial, ok? Então, o agente só vai responder por um crime culposo se houver previsão culposa para a conduta que ele praticou. Então, nós continuamos com a letra B, é a letra correta, ok? Próxima questão. No tocante aos crimes dolosos e culposos, assinale a alternativa correta. Em tese, o homicídio culposo traz como consequência uma pena mais grave, se comparada à pena do homicídio doloso. Errado, é ao contrário. Homicídio doloso, onde a gente teve a intenção de produzir o resultado, é apenado de maneira mais severa, tem uma culpabilidade maior. E o crime culposo, como a gente não desejou esse resultado, mas acabou produzindo, ele tem uma pena menor, uma culpabilidade menor. Ou seja, reprova-se de maneira mais severa o crime doloso e reprova-se de maneira menos severa o crime culposo. Ou seja, culpabilidade mais elevada no dolo, culpabilidade menos elevada na culpa. Letra B, então não é a letra A, está invertido aqui, tá? Letra B, a negligência e a imperícia estão diretamente relacionadas ao crime culposo, sim, tá? Tanto a negligência quanto a imperícia e também a imprudência estão relacionadas aos crimes culposos. Está correta a letra B. Letra C, todo e qualquer crime de trânsito que venha causar a morte de alguém é considerado doloso. Não, tá? A maioria dos crimes de trânsito, eles são o quê? Culposos, tá? Letra D. No crime doloso, a lei não pune a simples tentativa de cometê-lo. Claro que pune, gente. Enquanto que no culposo, a tentativa é punida pela lei. É ao contrário, ok? Aqui também a regra é ao contrário, tá? Pune-se a tentativa no crime doloso e não pune a tentativa no crime culposo. Olha que legal isso. Preste bem atenção. Nos crimes culposos, não admito tentativa. Por quê? Como que você vai tentar produzir um resultado que você não quer? Como que você vai tentar produzir um resultado que você não deseja? É ilógico, é incabível, ok? Letra E. O crime culposo caracteriza-se quando uma pessoa possui a vontade e a consciência de cometer um crime? Não! Quando o agente possui vontade e consciência, ele pratica o quê? Um crime doloso. Então, nós permanecemos com a letra B. Essas aqui também estão erradas. Vamos lá? Próxima questão. Aquele que antes de praticar o fato até hipotetiza que ele pode ocorrer, mas acredita sinceramente que o resultado não se verificará e, portanto, não admite previamente a possibilidade do resultado advir. Ele comete o crime premeditado? Não. Doloso? Também não, ele não quer, não assume o risco de produzir. Comete o crime tentado? De modo algum. Comete o crime intencional, que seria o mesmo do doloso? Não. Ele comete o crime culposo, ok? Ele pratica o crime culposo, ou seja, ele não tem previsão imediata do resultado e não espera que ele aconteça. É a nossa culpa por excelência, a nossa culpa tradicional, ok? Próxima questão. Se diante de um determinado fato delitivo verificar-se que há dolo na conduta inicial e culpa no resultado final, maravilha! Pode-se dizer que configura que crime? Doloso puro? Não! Configura préter doloso? Perfeito! Dolo na conduta inicial, culpa na conduta final. Doloso misto? Não existe. Culposo misto? Não existe. Doloso alternativo? Não! É a letra B, ok? Préter doloso. Dolo na conduta inicial, culpa na conduta final. Perfeito, perfeito, perfeito. Mais um aqui, galerinha, bora comigo. Olha só, 2016 PM Minas Gerais. Bora lá, olha só. Em relação aos crimes préter-dolosos previstos no Código Penal Militar, decreto 1001 de 69, marca a alternativa correta. Bora aqui!
Os crimes de violência contra o superior e violência contra militar de serviço podem ocorrer na modalidade pré-dolosa, se da violência resultar morte ou lesão corporal, e as circunstâncias evidenciarem que o agente não quis o resultado e nem assumiu o risco de produzi-lo. Perfeita descrição, perfeita situação do crime pré-doloso. Certinho, certinho é a letra A. Letra B. É possível afirmar que existe tentativa para todos os crimes pré-dolosos. Errado, ok? Crime culposo, crime pré-doloso não admite tentativa, beleza? Por quê? Porque no crime pré-doloso você tem um dolo inicial e culpa final. Então não admite modalidade nessa culpa final, ok? Quando da violência resulta morte ou lesão corporal e as circunstâncias evidenciam que o agente não quis o resultado, nem assumiu o risco de produzir, sendo que a pena do crime contra a pessoa é sempre diminuída de um terço e da tentativa sempre diminuída de metade. Errada. Podendo o juiz, no caso excepcional gravidade, aplicar a pena do crime consumado. Essa questão aqui ela tem essa informação final equivocada e essa informação inicial. Letra D. Os crimes de rigor excessivo e violência contra o inferior podem ocorrer na modalidade pré-dolosa. Não. Esses dois crimes, galerinha, não vão admitir modalidade pré-dolosa, ok? Se da violência resulta lesão corporal ou morte, atendendo-se, neste caso, as circunstâncias que evidenciam que o agente não quis o resultado, nem produziu este produzido. Esses dois crimes não admitem modalidade pré-dolosa, ok? Certinho? Então, olha só, nós continuamos com a letra A. E assim nós finalizamos a nossa aula de crime doloso e de crime culposo. E agora vem a nossa mensagem. Você não é derrotado quando perde. Você é derrotado quando desiste. E nós não desistimos nunca, né, galerinha? Nós não desistimos nunca. Olha, um forte abraço para vocês, bons estudos. Espero ter contribuído aí um pouquinho mais, né, na ampliação do seu conhecimento, na fixação do conteúdo em relação ao artigo 33 e artigo 34. Peço gentilmente que vocês avaliem a aula e estou à disposição. Qualquer dúvida, entre em contato, galerinha. Estou de braços abertos aqui esperando a sua dúvida, esperando a sua indagação, que somente nos enriquece, ok? Forte abraço, tamo junto, obrigado pela companhia e até a próxima aula. Tchau, tchau.